Rola gravando. Galera, bora lá. Primeiro, eu mandei. Eu já mandei alguma coisa, o material lá no Classroom. Eu quero saber, eu mando no chat, eu boto eu falei de voz. Vocês receberam a programação mensal que eu mandei? Eu mandei uma programação com conteúdo que a gente tem como meta trabalhar nesse mês. E eu pretendo fazer isso todo mês. Não vou dizer que eu vou fazer, mas eu pretendo fazer. Para a gente saber tudo que a gente vai trabalhar. Mas, segunda coisa, eu mandei para vocês agora dois links, dois formulários. Não se envolvam com eles agora, tá? Relaxem um pouquinho. Um é da avaliação diagnóstica, vocês têm até sábado para me preencher. E outro é da nossa atividade da aula de hoje, que vocês têm até sexta para preencher. O preenchimento daquelas duas atividades vale nota. Não é prova, não é nada não, gente. Vocês têm apenas que fazer. O ato de vocês fazerem já está valendo nota, certo? Como é que vai ser? A gente vai ter a nossa pontuação, como eu falei, dividida, né? Vai ter avaliação escrita, vai ter avaliação participação e por fichário. Então, essa nota já faz parte do fichário. Então, façam, para não perder ponto besta, viu? Porque tem muita gente que acaba perdendo ponto besta com isso, tá certo? Então, lembre-se, os materiais que eu mandei agora é para responder depois da aula. A gente vai começar a nossa aula agora e ela vai durar o tempo que a aula tiver que durar. Então, se passar de 50 minutos, vai passar de 50 minutos e paciência. Valeu, galera? Bora lá, então. Deixa eu abrir o aplicativozinho que eu não abri aqui ainda. E aí a gente vai começar a falar. Bora pro programa. Pronto. Gente, quem tá com o celular em pé, ó, inverte ele, tá bom? Quem tá com o celular em pé, inverte ele. Senão vocês não vão ver tudo, tá? Então bora lá. Terceiro ano, o assunto vai ser química orgânica. Galera, o assunto química orgânica é um assunto relativamente grande. Então, é bem capaz que a gente fale sobre ele em algumas aulas. Os outros assuntos, quando a gente fala das funções, aí sim são mais rapidinhas, são mais tranquilas. Mas esse daqui, inicialmente, já vai ser grande. Então, eu vou trazer, umas horas eu vou escrever com texto do teclado, outras horas eu vou escrever com a mão. Nessa primeira parte a gente vai no texto mesmo. Então, bora para as primeiras definições importantes. O que é a química orgânica? É a parte da química que estuda os compostos do carbono. Eu poderia muito bem ampliar, falar um pouquinho da história da química orgânica, falar do surgimento dos primeiros elementos orgânicos, da síntese do primeiro composto orgânico e tudo mais. Só que essa parte eu vou mandar um arquivozinho em vídeo para vocês, vocês assistem lá. Porque, infelizmente, o conteúdo é muito e o tempo é pouco. Então, vou mandar o link, vocês pegam esse link e assistem uma aula depois sobre ela, tá bom? Então, é isso daqui. Quem falou esse negocinho bonitão aqui foi um cara chamado Augusto Kekulé, o Kekulé, tá? Em 1858, para vocês terem noção, mais ou menos, o tempo pelo qual existe a química orgânica, tá? Ela é uma parada que se desenvolve há muitos anos e hoje é fruto de N tipos de medicamentos que nós utilizamos, N fórmulas que nós utilizamos, que nos ajudam consideravelmente, tá? Na nossa vida, na nossa estruturação, em todos os outros pontos que nós já temos aqui. Tá? Com base nisso, a gente vai falar sobre os postulados de Kekulé. Esse cara, ele que definiu o que seria uma molécula orgânica do que não seria, o que seria uma molécula inorgânica quando envolve o carbono, tá? Então ele criou o que nós chamamos de postulados em que para um elemento ser considerado uma molécula orgânica, ela precisa estar vinculada a esses três elementos, certo? Então a gente vai falar sobre esses postulados, os postulados de Kekulé. E quais são esses postulados? Postulado 1. Aqui. Na verdade, eu vou até
como eu sempre faço aqui, vou pegar até uma setinha. Setas. Ô, Matheus, você tá gravando o vídeo? Tem gente que parece que tem gente que acabou não podendo também participar aqui. Estou gravando sim, pode ficar Ah, tá tranquilo. certo. Estou gravando sim. Todas as aulas da gente de conteúdo serão gravadas, tá? Todas as aulas de conteúdo serão gravadas. Deixa eu ver se tem uma setinha diferente aqui que eu posso utilizar. Porque se tiver, eu gostei desse site. Esse site é bonitinho, com setinhas tão bonitinhas. Deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver se dá para usar essa setinha aqui. Copiar de. Opa, gostei. Massa. Então, bora lá. Primeiro postulado. O carbono é tetravalente. Tá? O que significa o carbono é tetravalente? O que isso significa? Certo? Eu dizer que o carbono é tetravalente significa dizer que ele consegue fazer até 4 ligações. Olha, quando eu pego o elemento do carbono e eu vou começar a fazer o seu estudo, eu percebo o seguinte, que o carbono ele tem número atômico 12, tá? E que esse número atômico ele vai fazer referência a quantos elétrons eu posso distribuir entre as camadas. Se o professor lembrar de cabeça, ele vai fazer a distribuição eletrônica aqui e ela vai seguir da seguinte forma. Ela vai seguir com um S1, ou desculpa, um S2, 2S2, 2P, 2P. Ah, o professor tá baruando, gente. O carbono, ele não tem 12. 12 é a massa atômica. O número atômico dele é 6. Tá? Então ele tem aqui um 2S2 e 2P2. Tá? Então o número atômico do carbono é 6. Significa que sua distribuição eletrônica vai ser um S2, 2S2 e 2P2. Tá? Aqui, átomo do carbono. Aí vem aqui distribuição eletrônica em níveis. Isso mesmo. Tá? Exatamente o que eu estou mostrando para vocês. Então, para o professor não se confundir. Aí, aqui, vocês vão ter, basicamente, esse aqui, ó, esses dois compostos que vão formar o segundo nível do carbono. E nesse segundo nível, a gente vai conseguir visualizar que existem, na verdade, 4 elétrons. Tá? Nesse segundo nível, como existem 4 elétrons, o carbono ele segue o que nós chamamos de regra do octeto. Essa regra do octeto, ela diz o seguinte, diz que para um elemento ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Como o carbono tem 4 elétrons nessa última camada, que é a segunda camada, ele precisaria de mais 4 elétrons. Isso aqui, gente, é assunto do primeiro ano, tá bom? Então, ele precisaria ter mais 4 elétrons, ele precisaria receber 4 elétrons. Recebendo esses 4 elétrons, ele representa a regra do octeto. O que eu preciso saber? Basicamente, isso aqui eu só estou explicando o porquê, tá, gente? O que vocês precisam saber é que o carbono faz 4 ligações. Ponto. Certo? O que é que precisa saber? O carbono faz 4 ligações. Não precisa saber mais do que isso. O que significa essas 4 ligações? Significa isso daqui, ó. Quando eu tiver uma moléculazinha de carbono representada no planozinho, tá? Eu vou fazer que ele vai ter uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações. Então ele não pode ter mais que 4 tracinhos, sendo que cada tracinho representa uma ligação. Certo? É isso que é o primeiro ponto que a gente está falando sobre o carbono é tetravalente. Tá? Agora, bora para o segundo. O segundo postulado de Kekulé. Ele diz o seguinte. As 4 valências do carbono são livres e idênticas. O que significa isso? Significa que a posição do
heteroátomo não difere os compostos. Tá. Heteroátomo, compostos, e eu não estou entendendo nada. Fiquei perdido, tá? Ah, você deve ter ficado perdido mesmo. Mas é para entrar em desespero? Nem de perto isso, tá? Então, bora lá entender o que significa essas quatro valências de carbono são livres e idênticas e a posição do heteroátomo não difere do composto. Primeiramente, bora relembrar, ou bora entender o que significa um heteroátomo, até porque a gente vai falar sobre ele várias vezes. Ó. O que significa um heteroátomo? Um heteroátomo é um átomo diferente, tá? Diferente do carbono. Um heteroátomo é um átomo diferente do que a gente costuma encontrar. Se eu tenho 1 milhão de átomos de carbono e eu tenho um átomo de oxigênio, o átomo de oxigênio é um heteroátomo, tá bom? Então, basicamente é isso. Aí ele colocou, as quatro valências são livres e idênticas, a posição do heteroátomo não difere os compostos. Eita, eu esqueci até botar aqui o parênteses para a gente fechar. Não difere os compostos. Bacana. Bora traduzir isso? Bora. Eu tenho um carbono. Opa. Eu tenho um carbono. E esse carbono vai possuir. Opa, vai possuir. Bora fazer aqui direitinho. Vai possuir essa ligação. Essa ligação. Essa ligação. E essa ligação. Então, ó. Tá, não tá a coisa mais bonita do mundo, mas pelo menos tá retinho, né? Então a gente tem esse carbono com essas quatro ligações aqui. O heteroátomo pode ser qualquer elemento que não seja nem hidrogênio e nem carbono. Então, bora fazer um heteroátomo que eu mais gosto de fazer. Enfim, eita, desculpa. Um heteroátomo que eu mais gosto de fazer, que é o cloro. Tá? O Cl. Então, eu tenho essa composição aqui. O que é que ele me diz quando fala que as suas ligações são idênticas e que a sua posição do heteroátomo não vai fazer a menor diferença? Alguém levantou a mão? Se levantou, pode falar. Se não levantou, deixa para depois. Coloque mesmo, Bianca. Ah, o nariz aqui tá cantando. Quando a gente fala de heteroátomo, a gente fala da posição, a gente fala tudo aqui, ó. Observa a diferença que eu estou colocando desses quatro compostos. Vocês perceberam que o cloro, uma vez o cloro está em cima, uma vez o cloro está embaixo, uma vez está na esquerda, outra vez está na direita? Tá? Existe diferença entre esses quatro elementos? Não. Tá? Quando ele fala que são livres e idênticos, ele diz isso. Ele diz que, independente da posição de onde está, ele não vai fazer diferença nesse composto, tá? Porque ele é rotativo, as camadas são todas iguais. Então, quando eu tiver um heteroátomo que esteja em cima ou que esteja embaixo, isso não vai fazer a menor diferença. Tá bom? Essa é a principal característica quando a gente fala das quatro valências do carbono que são livres e idênticas. Certo? Bora para o próximo tópico. A aula de hoje até que vai ser rápida, viu, gente? Eu separei o conteúdo aqui, eu tô vendo que a gente vai passar ele rapidinho. E é bom que você já pega um segundo horário para fazer o formulário de fixação. O carbono forma cadeias carbônicas. O carbono forma cadeias carbônicas. Como assim? Forma cadeias longas, estáveis e variáveis. Galera, quando eu falo que forma cadeias longas, literalmente, eu vou até abrir meu outro programinha preferido aqui, que eu usei bastante com vocês ano passado, e vou mostrar o que significa uma cadeia longa do carbono. Tá? Então, uma cadeia longa, ela pode formar uma cadeia como essa que eu vou mostrar para vocês. Ctrl Shift aqui, Ctrl Shift Y, Y. Pronto. Forma uma cadeia como esta que eu vou apresentar para vocês. Átomo. Aqui. Bora fazer um outro aqui.
Tô só montando, tá, gente? Eu vou montando, aí depois que eu terminar de montar, eu vou mandar lá. Eu vou mandar lá para vocês, tá? Eita, que esse aqui ficou feio, viu? O bichinho ficou feio. Se eu não conseguir dar uma arrumadinha nele, não vou nem mostrar para vocês. Ah, todos mostrando. Então, ó, quando eu falo que ele pode fazer, é isso aqui, ó. A gente tem, por exemplo, essa cadeia carbônica aqui, ó. Ela é uma cadeia longa, estável, tá? E aí eu posso ter uma cadeia dessa forma, como eu posso ter uma cadeia também dessa forma aqui, ó. Ó, gente, estou fazendo a representação mais simples possível e ela é assim mesmo, ela é entupida de informação. Então, observa aí, eu acabei de mostrar para vocês duas cadeias. Essas são as cadeias carbônicas estáveis, longas, e elas variam, elas não são da mesma forma, elas podem ter formas diferentes, tá? Algumas, inclusive, bem diferentes, certo? Pronto. Agora, o que é que eu preciso saber mais? A gente falou dos seus postulados de Kikuler, agora a gente vai falar do que a gente chama de propriedades gerais dos compostos orgânicos. Bom, os compostos orgânicos, como a gente está trabalhando, eles têm algumas características que são exclusivas e a gente precisa entender elas. Gente, meu Deus, está travando aqui. Ok, pronto. Quais são essas propriedades? Primeiramente, ponto de fusão e ebulição baixo, tá? Significa o seguinte, vocês encontram ele no estado gasoso e no estado líquido com uma frequência muito maior do que a gente encontra os outros elementos. Claro que vai variar muito de composto carbônico para composto carbônico. Quando a gente pega a mesma massa molar em relação a outros compostos, ele é muito mais volátil do que os elementos semelhantes. O carbono, quanto mais carbono você adicionar, vai modificando o seu estado físico, ou seja, de sólido para líquido para gasoso, tá certo? Mas a princípio o ponto de fusão deles e ebulição é baixo, tá? Que outra característica? Solúvel em solvente apolar. O que significa isso? Que o carbono, compostos carbônicos, eles não se dissolvem em água, porque a água é uma substância polar. Eles só se dissolvem em solventes apolares, tá? E isso já foi assunto do segundo ano, polaridade, e ele faz referência às forças de atração entre os compostos. Se a gente conseguir fechar todo o conteúdo que a gente tem de química orgânica, a gente vai pegar o restante do tempo que nos sobrar e fazer revisão dos conteúdos. E aí, se tudo der certo, a gente faz a revisão desse conteúdo. Pelo menos vou tentar selecionar os mais importantes, tá? Outra característica, em solução aquosa, vírgula, ele não conduz eletricidade. Tá? Outra característica importante dela. Que se você misturar compostos carbônicos com água, ele não vai conduzir eletricidade. Para quem não sabe, água pura não conduz eletricidade. Tá? Você pode botar voltagem lá dentro, ela não conduz. Ela precisa ter algum íon dentro dela, algum sal mineral, algum elemento que faça isso. Por isso que a gente, quando a gente se molha, a gente toma choque, porque a água que a gente bebe, a água que vem com a gente, ela tem cloreto, ela tem sódio, ela tem potássio, tem vários componentes que fazem com que o choque chegue. Mas ela pura, não dá choque. Bom? E por último, ele pode apresentar polimeria e isomeria. Polimeria e isomeria são temas que nós vamos falar mais para frente, tá? Faz parte do nosso conteúdo. Tá bom, gente? Deixar aqui ele. Então a gente já falou aqui mais um ponto sobre a propriedade geral do carbono, falou os três postulados e vamos dar continuidade. Deixa eu ampliar aqui para a gente ver como é que tá nosso quadrinho. Massa. Tá aqui.
Tá? Eita, parece que minha câmera aqui tá dando um borogodozinho aí. Mas aí vocês aguentam, vocês sobrevivem com isso. Poxa, que pena, velho. A parada já tá bugando, rapaz. Eita, que dó. Tá vendo? Esse conteúdo já tá bugando, ó. Pronto, tá tudo aqui. Se der qualquer coisa, a gente vai e refaz. Vou até ir para a página 2 para evitar que esse bug nos atrapalhe mais ainda. Vou deixar aqui e bora para a página 2. Certo? Seguinte. Vamos lá. O que é que a gente vai falar agora? A gente vai falar dos tipos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse negócio aqui, essa bagaça. Terceiro ano, antes que dê treta pra gente. E aí eu já adiciono para as outras coisas para vocês, tá bom? Deixa eu salvar aqui. Vou fechar e vou reabrir ele. Porque aqui eu já estou vendo que já está dando treta. Como está dando treta, a gente não pode perder esses conteúdos de qualquer forma. A gente vai puxar ele novamente. Bom. Tá, nem pronto. Deu treta, a gente tem que fazer alguma coisa para a gente não perder o conteúdo. E aí, como o Google pesado aqui, eu preciso fazer os negocinhos aqui para retornar a coisa como a gente estava trabalhando. Pronto, fechou. Então, bora lá aumentar aqui. Vamos lá. Gente, essas perguntas relacionadas à gravação e tudo mais, né? Eu não vou responder agora, não, tá? Só vou responder depois. Vamos lá. Tipos de união entre átomos de carbono. Olha, gente, o carbono, como vocês viram, ele pode fazer até 4 ligações, tá bom? Como ele só pode fazer 4 ligações, a gente tem que entender como é que funciona essas ligações, tá? Certo? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. O dispositivo não reconhece o USB, mas tem que comprar um outro cabo para mim, porque os meus cabos estão me dando uma surra. Uma surra para eu ter que aprender a tomar vergonha na cara. Tá? A câmera fugiu, né, gente? A câmera fugiu. Vou ficar sem câmera, tá? Não vou me esquentar com isso, não. Então, bora lá. Tipo de uniões entre os carbonos. Deixa eu ver aqui, ó. Tava dando aqui, já deu esse assunto no ano passado? Dei sim, lá no YouTube dele. Acho sim, o assunto estava quase todo. Ótimo, então. Bora lá. Tipos de união entre átomos de carbono. Olha, eu posso ter três possibilidades de ligações no átomo de carbono. Tá? Eu posso ter uma ligação com uma única linhazinha, tá? Que nós chamamos de ligações simples. Eu posso ter duas ligações, que nós chamamos de ligações duplas. E eu posso ter três ligações, que nós chamamos de ligações triplas. Professor, ele pode fazer 4 ligações. Então pode ter 4 ligações, para a gente chamar de ligações quadráticas ou tétricas. Não, gente. O carbono ele precisa fazer ligação com 2 elementos para ele formar uma cadeia carbônica. Então, o máximo de ligação que ele pode fazer com um elemento só é 3. Porque aí, a quarta ligação, ele vai fazer com algum outro elemento para manter esse padrão que a gente está falando, tá? Para ele conseguir manter a ideia de fazer todas as ligações, certo? E aí, essas ligações, vocês vão encontrar elas sempre da seguinte forma. Vocês sempre vão encontrar elas nas seguintes posições. Primeira, a simples. Primeiro assim, deixa eu escrever aqui os nomes que eu não escrevi. Então a gente tem aqui a ligação
a ligação 1. Temos aqui a ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla. Tá certo? Então vocês vão encontrar o carbono fazendo essas ligações da seguinte forma. Você pode encontrar um carbono fazendo 4 ligações simples. Você pode encontrar um carbono fazendo 2 ligações duplas. Você pode encontrar um carbono fazendo 2 ligações duplas ou uma ligação dupla e 2 ligações simples. E você pode encontrar um carbono fazendo 3 ligações, tá? Uma ligação tripla e uma ligação simples. Então, qualquer ligação carbônica que vocês venham a encontrar, vocês vão encontrar desse jeito. Ou ele vai fazer 4 ligações simples, ou ele vai fazer 2 ligações duplas, ou vai fazer uma ligação dupla com 2 simples, ou vai fazer uma ligação tripla com uma simples. Observe que quando eu somo o total de ligações dele, sempre vai dar 4, tá? Então aqui, 1, 2, 3, 4, 2 mais 2, 4, 2, 3, 4, 3, 4. Sempre vai formar 4 ligações, ok? Entendidos? Tranquilos? Pronto. Bora para o próximo ponto, então, que é o último. Esse vai ser o último ponto? Não, é o penúltimo ponto da aula de hoje. Esse penúltimo ponto, ele vai mostrar mais ou menos como é que é possível fazer as representações dessas ligações, tá? Dessas moléculas de carbono. Então, a gente fala sobre as fórmulas representativas. Então, como é que eu posso ter a representação de uma molécula de carbono? Eu vou pegar aqui, gente, apenas o metano, que é o composto mais simples de carbono, e vocês vão ver essa representação. O metano, ele tem essa primeira representação que nós chamamos de representação molecular. Deixa eu subir aqui para botar aqui. Temos a representação que nós chamamos de molecular. A representação molecular, ela é simplesmente representada por uma fórmula. O CH4, por exemplo. Aqui. Tá? Ou C2H6, por exemplo. É outra fórmula molecular. Tá? São 2 compostos que eu fiz aqui. Na verdade, eu vou até pegar um e deixar de vermelho, porque eu posso fazer representação delas duas, pelo menos os mais importantes. Tá? Além da representação molecular, a gente tem a representação eletrônica. Essa daqui, ela não é muito utilizada. Por isso, eu só vou representar, aqui está referente ao metano. Tá? Isso aqui é um metano, o de baixo em vermelho é um metano. Então, eu só vou fazer ela representada pelo metano, para a gente não gastar muito tempo. Certo? Vou botar aqui outro elemento, o hidrogênio de rosa. Então, essa é a representação eletrônica. Por que tem esse nome? Porque esses pontinhos aqui, esse mais essa bolinha, representa os elétrons que estão tendo contato de um elemento com outro elemento, tá? Não é uma representação muito usual. Vocês não vão costumar ver essa representação, tá? Nas atividades. Ela é bem rara de aparecer. Tá? O que importa aqui é você saber que ela existe. Você tem que saber que ela existe. Certo? Temos então a representação agora estrutural. Eu vou até fazer o seguinte, para ficar um negócio mais organizadinho, vou botar tudo isso daqui de preto. Inclusive aqui de preto também. Então a gente tem uma representação que nós chamamos de estrutural. A estrutural, ela vai mostrar todas as estruturas dos compostos. Então a gente vai ter uma que vai ser essa daqui, né? Com a setinha se representando as ligações e os elementos que estão representados por ela. Tá? Essa daqui. A outra, que eu vou botar mais para o lado aqui, vai ser assim, ó. Ou seja, eu só estou representando todos os compostos. Observe que quando eu pego essa daqui e comparo com a molecular, ele vai ter exatamente a mesma quantidade, ó. C1H4. C1, H1, H2, H3, H4. C2, H6. C1, C2, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ou seja, ele vai ter os elementos todos representados, tá bom, gente? Essa que é a representação estrutural, tá? Pronto.
Bora organizar. Então, aqui temos duas representações estruturais. A última representação é a representação geométrica. Essa daqui também eu só vou mostrar uma representação, tá? A representação geométrica é o seguinte. Quando a gente olha nossos elementos, a gente vê assim, isso aqui está tudo sendo feito no modelo plano. Como é tudo feito no modelo plano, a gente não consegue ver as posições em que esses elementos estariam. Então, essa é uma representação em 2D. A geométrica é uma representação em 3D. Então, aqui, ó, metano, geometria. Tá? E aí, a gente vai ver, comumente, essa imagem aqui, ó. Essa aqui é uma representação geométrica do metano, tá? O que quer dizer isso daqui? Deixa eu ampliar aqui para a gente organizar esse espaço nosso, porque ele ficou pequeno. E eu vou precisar dele todo para a gente poder fazer a atividade correta. Vou subir aqui e puxar para cá. Pronto, né? Pronto. Eita, o carbono ficou... A gente bota ele aqui. Bora para a nossa representação geométrica aqui. Vocês vão costumeiramente ver desse jeito, tá? Deixa eu ampliar e a gente vai para lá. Ver desse jeito. Essa representação é a mesma coisa que essa representação aqui. Vou copiar a imagem. Tá? Só que essa representação, ela é uma representação em 3D, onde vocês conseguem visualizar cada ponto dela. Certo? Vou até ampliar mais aqui para a gente conversar sobre isso. Então, observe o seguinte, ó. Esses tracinhos aqui, ó, limpinhos, eles significam que eles estivessem no mesmo plano. O tracejadinho significa que ele está atrás, e o tracinho mais gordinho significa que ele está na frente. Tá? Essa é a representação geométrica que vocês podem encontrar. Eu só vou fazer a representação geométrica do metano também, porque essas são representações importantes. Outras formas de representar que nós temos serão essas daqui, ó, que a gente vai utilizar e vai ver agora. Para lá. Deixa eu apagar isso daqui. Escreva aqui. São quantas são, professor? São várias, mas a gente só vai mostrar as principais. Aquelas 4 ali são as principais. Essas que eu vou mostrar aqui é que vocês podem se bater com elas, mas elas são altamente dedutíveis, vocês não precisam se preocupar, certo? Uma outra forma é a forma simplificada. Como assim simplificada? Professor, Sim. esses negócios vai ficar para anotar no caderno depois? Eu vou passar esses Eu arquivos não para estou vocês. conseguindo anotar, não. Eu vou passar Pronto. para vocês depois. Então, essas outras formas, como é que são? A gente tem uma forma simplificada, que é essa daqui, ó. CH3, CH3, tá? Ou CH3, CH2, 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 CH3, tá certo? São duas formas simplificadas. O que é que eu fiz de diferente delas? Eu simplesmente peguei os hidrogênios e botei junto com o CH. É uma forma que a gente pode representar. Além dessas duas formas, tem uma forma mais simplificada ainda. Eu vou pegar exatamente essa de cima e vou transformar. É o CH3, ó. Aí bota aqui, ó. CH2, 3, CH3. Essa de cá, gente, é exatamente a mesma fórmula da que está em cima, tá? O que é que eu fiz aqui? Quando eu botei entre parênteses e multipliquei esse 3, botei esse 3, significa que esse CH2 repete 3 vezes entre eles. Ó, CH3, CH2, 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 CH3. Tá certo? Então, essa é outra forma de representar.
Vocês podem encontrar também a representação, principalmente dessas daqui, vocês podem encontrar, tá? Não vou dizer que é normal, mas vocês podem encontrar simplesmente o carbono. Tá? Quando vocês encontrarem o carbono, significa que todas as outras ligações são de hidrogênio. Então você pensa comigo aqui, ó. Se esse carbono está fazendo uma ligação com esse carbono, aqui está faltando fazer 3 ligações. Então vai ter 3 hidrogênios. Se esse carbono está fazendo duas ligações, significa que está faltando 2 ligações. Essas 2 ligações são hidrogênios. Tá? Você pode encontrar essa forma também. É mais difícil encontrar essas fórmulas e é mais comum vocês verem professores fazendo assim para poder visualizar. Certo? A outra forma comum, essa é a mais comum que vocês vão encontrar e praticamente a gente vai utilizar muito na nossa aula, é a forma de bastão. Não vai ficar legal, mas a gente vai fazer aqui. Essa daqui, por exemplo, ó. Pode ver assim de bastão. Você pode encontrar ela desse jeito, ou você pode encontrar ela desse jeito aqui, ó. Isso aqui. Onde os últimos carbonos eles são representados. A fórmula de bastão, o que é que vocês precisam estar atentos? Cada pontinho desse daqui, ó, cada partezinha dessa, certo? Cada partezinha dessa daqui representa um carbono. Então, se vocês olharem com bastante atenção aqui, vocês vão ver que a gente tem nesse átomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse átomo não, nessa molécula, 7 carbonos. Tá bom? Calma, Sheila, relaxa. Então, essas são as estruturas, as representações. A que a gente vai usar disparado são essas duas de baixo. Por quê? Porque é mais fácil em uma aula para um professor passar isso. As principais são essas daqui. Essas são as representações principais. A molecular, a estrutural. São essas duas as principais. A eletrônica é que vocês precisam saber, geométrica, para vocês entenderem que a gente não está falando na estrutura no ambiente plano. Tá bom? Pronto. Então a gente fechou aqui nossa primeira partezinha. E agora a gente vai para o nosso último ponto da aula de hoje. Olha, até bom, parece que ela vai ter um horário só, tá? Isso é muito bom. Certo? O último ponto da aula de hoje é a classificação dos átomos de carbono. Vamos lá. Classificação dos átomos de carbono. Vai devagar, Matheus. Carbono. Pronto. Classificação dos átomos de carbono. Gente, a classificação dos átomos de carbono, a gente pode fazer ela, categorizá-la em 4 tipos. Tá? Temos uma classificação que nós chamamos de primária, a segunda que nós chamamos de secundária, terciária e, por último, a quaternária. Certo? São 4 classificações. E o que é que eu preciso estar atento a elas? Gente, apesar dessa nomenclatura, a gente precisa ficar atento de que cada forma de classificação ela vai envolver uma característica diferente. Tá? E é por isso que, inclusive, eu estou colocando cores diferentes para que vocês associem ela. O carbono primário vai ser aquele carbono ligado a um ou nenhum carbono. Aí vocês já tiram a ideia de quais são os outros. O secundário vai ser ligado a 2 carbonos. Tá? Deixa eu até copiar aqui. O terciário vai ser ligado a 3 carbonos, né? E o quaternário ligado a 4 carbonos. Vou botar os S aqui. Então, essa é a forma que vocês vão identificar. Informação importante. Tem que ser ligado aos carbonos. Somente isso. Tá? Se ele não for ligado ao carbono, ele não faz parte da nossa classificação. Bora construir
uma amostrinha bem bonitinha aqui. A letra do professor não vai ajudar, mas a gente vai fazer o que a gente pode. Então, bora pegar aqui. Esse. Pá. Em preto. Esse carbono vai ter uma... Não vou nem botar a célula ligada. Esse carbono ligado a esse carbono, ligado a esse carbono, ligado a esse carbono, ligado a esse carbono. Aí o carbono de cá vai estar ligado a esse carbono, esse aqui ligado a esse ligado a esse ligado a esse. E aqui eu vou botar também carbono, botar um carbono. Aqui eu vou botar um carbono. Tá bom. Aqui já tá bom. Certo? Bora começar agora a classificar os carbonos, um a um. Deixa eu copiar isso daqui, vou botar do lado. Porque do lado a gente consegue visualizar melhor e consegue manipulá-lo melhor. Peguei ele. Para botar aqui. Como é que eu posso classificar esse conjunto de carbonos? Certo? Observe que eu não me preocupei, eu não coloquei os elementos, nada do tipo. Só coloquei eles para a gente poder ir identificando essa classificação. Bem, deixa eu fazer um ajustezinho aqui, que eu estou vendo que estou com problema por causa da nossa internet. Tá, pronto. Agora sim vai ficar legal a câmera. Olha, eu vou olhar carbono por carbono e vou identificar um por um. Esse carbono aqui, por exemplo, ele está ligado a quantos carbonos? Está ligado a apenas um carbono. Se ele está ligado a um carbono, primário. Esse de cá, ele está ligado a quantos carbonos? Está ligado a esse 1, a esse 2, a esse 3 e a esse 4. Se está ligado a 4 carbonos, quaternário. Esse de cá, está ligado a um carbono, ligado a 2 carbonos, ligado a 3 carbonos. Então ele é um carbono terciário. E esse de cá, está ligado a um carbono, ligado a 2 carbonos. Ele é um carbono secundário. O de cá, está ligado a um carbono primário. O de cá está ligado a um carbono, a 2 carbonos, a 3 carbonos, a 4 carbonos. Ternário. O de cá está ligado a apenas um carbono. Primário. O de cá também ligado a um carbono. Primário. O de cá ligado a apenas um carbono. Primário. O de cá ligado a um carbono. Primário. O de cá também ligado a um carbono. Primário. Então a gente consegue classificar todos os carbonos simplesmente com essa nossa notaçãozinha, tá bom? Então bora puxar aqui agora e fazer um outro exemplo. Agora um outro exemplo um pouquinho mais difícil para a gente poder ir pegando a mão. Tá? 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu vou botar um de carbono. E aqui eu vou botar um nitrogênio. Aí aqui eu vou botar uma ligação dupla. Aqui eu vou botar um carbono. Outro carbono. Aqui eu vou botar um carbono. E aqui um carbono. Olha, esse daqui eu compliquei um pouquinho. Agora ele tem ligações duplas e tem um outro elemento, né? Um nitrogênio. Como é que a gente vai classificar? Bora começar com essa linhazinha aqui. Esse carbono está ligado a apenas um carbono. Ele é primário. Esse carbono ligado a E1 e a esse carbono, ele é secundário. Esse carbono ligado a 1, 2, 3, 4 carbono, quaternário. Esse carbono ligado a 1, 2 carbonos, secundário. Os de cá está tendo essa ligação dupla, eu vou deixar para final, vou praticar. Aqui está ligado a um carbono, primário, e o daqui ligado a um carbono, primário. Certo? Agora bora para esse de cá. Aqui é que moram alguns perigos. Porque você vai falar, professor, ele está ligado a um carbono, está ligado a 2 carbonos, está ligado a 3 carbonos. Só que nesse carbono aqui ele está fazendo 2 ligações. Então, está ligado a 1 nesse, está ligado a 2 nesse, dá 3 ligações. Com esse dá 4 ligações. Então ele é quaternário? É uma pergunta que pode surgir. Na verdade, não. Porque apesar de ele estar fazendo a ligação dupla, ele está ligando apenas com um carbono aqui.
Então ele está ligando com esse carbono 1, com esse carbono 2 e com esse carbono 3. Ele é terciário. Tá? O de cá, secundário, e o de cá, primário. Esse de cá está ligado com esse carbono e com esse carbono. Apesar de ser ligação dupla, ele está ligado apenas com 2 carbonos. Então ele é secundário. O de cá, ligação com esse carbono, ligação com esse carbono. Apesar de ter uma ligação dupla, ele só está ligado a 2 carbonos, secundário. O de cá, ligado a 2 carbonos, secundário. E o de cá, que é a grande incógnita também, se vocês observarem, ele está ligado a um carbono aqui e o de cá está fazendo uma ligação tripla com nitrogênio. E aí, qual é a classificação? Esse elemento, a classificação ela é primária. Por que primária? Porque ele está ligado a um carbono. O nitrogênio não conta. Nessa classificação em relação ao número de carbonos, nas ligações extras a gente não conta, tá bom? Então a gente fixa nisso daqui. Tá certo, gente? Então, com isso, a gente encerra a nossa primeira atividade. Tá? A gente traz a classificação desses compostos. E aí vocês conseguem visualizar mais ou menos como é que acontece esse tipo de classificação. Tá bom, gente? Olha, fechar aqui. O N de nitrogênio veio para cá. Certo? E aí, alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Bora fazer a atividade que tu vai explicando? Não, meu lindo, atividade de vocês, tá? Eu vou ficar de sulso agora. E vou deixar vocês fazendo a atividade de vocês. Certo? E vou tirar as dúvidas no decorrer do tempo. Tá bom? Não misture as bolas. Os caras só querem... A gente oferece a mão, os caras querem levar o pé, querem levar o olho, o nariz, a garganta. Eu nunca vi, velho. Caramba. Bom, então, deixa eu até salvar nosso arquivozinho, salvo. Aí, gente, é somente isso que a gente tem para falar hoje, tá? A gente não tem mais o que colocar de informação. Eu acho que para a primeira aula, ela foi até uma aula curta, certo? Ela poderia ser uma aula maior, podia botar mais conteúdo, mas eu preferi não exagerar, dar essa colherzinha de chá. Vocês vão ter o último horário todo para fazer nosso formulário, tá bom? Então o link do formulário já está com vocês aí no grupo. Vocês só vão agora produzir ele, certo?